Bem-vindos, pessoal! Estamos de volta com Neutrality Studies e hoje estou novamente acompanhado por Larry C. Johnson, ex-analista da CIA e membro do grupo Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Larry, bem-vindo de volta. Obrigado, Max. Bom estar com você, cara. Recentemente fui excluído do YouTube por 16 horas e foi uma experiência realmente dramática para mim, mesmo sabendo que isso poderia acontecer a qualquer momento. É algo muito, muito perturbador quando acontece. Depois, meu canal foi restaurado. Nesse processo, descobri que tinha deixado passar o fato de que o seu próprio canal foi excluído pelo YouTube há cerca de 1 ano e meio e não foi restaurado. Quero me desculpar, simplesmente não apareceu no meu radar. Também porque você ainda aparece no YouTube, em vários outros canais. Mas você pode me contar um pouco sobre o que aconteceu com você há cerca de 18 meses? Eu simplesmente, sabe, um dia, assim como você, acordo, vou entrar no canal e de repente, puf, acabou. Aí percebo que estão me acusando de discurso de ódio. E eu fico tipo, o que foi que eu disse? Qual era o vídeo ofensivo? Ah, eles não te dizem isso. Então não há absolutamente nenhum devido processo. Mas eu tive sorte. Entrei em contato com o Jeffrey Wernick, que é o dono do BitChute. E o Jeffrey é totalmente comprometido com a não censura. Ele não permite nenhum tipo de pornografia, nem qualquer coisa que envolva crianças no canal dele. Mas, politicamente, sabe, se você quiser argumentar que o Holocausto não foi real, ele vai permitir isso, mesmo sendo judeu. Ele permite coisas que o ofendem, mas ele realmente fez alguns avanços. E então, sabe, eu não tinha alternativa. Fiquei agradavelmente surpreso ao saber que você pelo menos recebeu uma resposta deles e que eles finalmente reconsideraram. Mas no meu caso não, foi um golpe fatal. Eu tinha anos de vídeos que infelizmente não havia feito backup. Essa é outra coisa que é absolutamente dolorosa. Se essa opção ou essa possibilidade não estivesse no radar, então sabe, muita gente postou vídeos, e como isso sempre esteve lá, a crença é de que sempre estará. Mas não está. Certo. Quando isso aconteceu, você teve a chance de pelo menos clicar no botãozinho de apelação? Ah, sim, eu fiz. Várias vezes. E eles voltavam e basicamente diziam, vai catar coquinho. O problema é que eles têm controle absoluto, controle total, sobre o canal. Eu continuo dizendo que os canais não passam de uma caixa de seleção em uma planilha enorme em algum lugar na sede do Google. E eles podem desmarcar essa caixa a qualquer momento que quiserem. Mas eles têm políticas diferentes. A política que disseram que eu violei foi spam e práticas enganosas. A política que disseram que você violou foi discurso de ódio. Clases não recebem nem exemplo do cor. Nenhuma. Sabe, é uma coisa se você disser, olha, este vídeo específico foi considerado discurso de ódio. E então me der a chance, bem, eu posso removê-lo, ou posso regravá-lo e tentar esclarecer. Mas eu não estava, sabe, o único ódio em que eu estava envolvido era odiar o genocídio que estava acontecendo com o povo palestino. Mas eu não estava respondendo a isso, fazendo comentários antijudaicos. Sempre fiz questão de dizer que me manifesto contra o sionismo, porque o sionismo não é o judaísmo. Há judeus que abraçam o conceito de sionismo, assim como há cristãos que também o fazem. Mas, novamente, não houve recurso, nem apelação, nada. Você acha que foi vítima de um regime anterior de censura nos Estados Unidos? Deixe-me explicar um pouco. Tudo isso é especulação, porque realmente não temos nenhuma visão sobre esses processos. Mas o que vimos sob o governo Biden, e o que vimos sob o regime da Covid que surgiu, é que agora está comprovado que houve influência direta do governo na esfera das redes sociais, certo?
Os Twitter Files, felizmente, expuseram isso. E obrigado, Elon Musk, por realmente tornar isso público. E obrigado, Matt Taibbi e outros por realmente analisarem esses documentos. Certo. Então eles criaram um sistema, certo, em que a Casa Branca basicamente enviava e-mails e sinalizava conteúdos, e o Twitter agia de forma seletiva, ou suprimindo ou removendo. No YouTube, vimos vários canais sendo removidos durante a era Biden, e o seu parece ter sido um deles. Esse tipo de coisa mudou, ou pelo menos na minha percepção, durante o governo Trump, isso diminuiu. Qual é a sua observação sobre isso, sabe, ao longo desses últimos 5 ou 6 anos de altos e baixos? Bem, em alguns aspectos, a situação se acalmou, mas em outros piorou. Agora, se você critica Israel, se critica a condução da guerra contra os palestinos, isso passa a ser considerado um ato de discurso antissemita. E o mais absurdo é que pessoas como Max Blumenthal são acusadas de antissemitismo, sendo ele judeu sim. O mesmo acontece com Aaron Maté, que também é judeu, e com Jeffrey Sachs também. E o pai dele, Gabor Maté. Na verdade, há muitos judeus antisionistas muito proeminentes no YouTube, sabe, incluindo John Mearsheimer. Sim, então nesse sentido, acho que ainda é tão ruim quanto. Ainda pode ser usado. Na verdade, soubemos ontem que Scott Ritter teve sua conta encerrada. O Citizens Bank pegou o dinheiro dele. O problema é que ele deveria recebê-lo de volta em 2 semanas. Mas de repente, eles podem simplesmente dizer, ok, não vamos mais permitir que você tenha conta conosco. E novamente, não há recurso legal. Eles simplesmente te desconectam. E acabou que essa decisão de desconectar veio do governo Trump. Veio mesmo? Sim. É. Sabemos algo sobre isso. O que você pode compartilhar-nos? Quando ele estava investigando isso, ele realmente ligou para o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ou FAC, e eles disseram que a decisão havia sido tomada em um nível mais alto dentro do governo federal. Então, novamente, eles estavam mirando nele. E sabe, eles podem fazer o mesmo comigo. Eles tentaram fazer isso com você. Quero dizer, acusar você de spam e práticas enganosas é ridículo. Você tem um dos programas mais anti-spam da internet. Ainda acredito no meu caso que isso foi realmente uma falha de TI, no sentido de que nos últimos 6 meses vimos um aumento sem precedentes de vídeos com IA na internet. Já vimos IA fingindo ser Mearsheimer, fingindo ser Jeffrey Sachs, fingindo ser Alexander Mercouris. Você também foi imitado? Ah, cara, existem pelo menos 3 canais por aí com a minha imagem. Então há um verdadeiro spam de IA acontecendo, e o YouTube precisa fazer algo a respeito. É ridiculamente fácil criar um canal. Esses bots os criam, deve ser um jogo constante de gato e rato. Milhares, se não dezenas de milhares de canais por dia, é o meu palpite. Então eles precisam fazer alguma coisa. Na verdade, eu tenho outro projeto em andamento, por meio do qual sei que há um ano era muito fácil criar um canal em nome de qualquer pessoa. Quero dizer, eu trabalho em um projeto em que gerenciamos canais para outras pessoas, e nunca houve problema. Mas agora, sempre que tentamos criar um novo canal, ele é imediatamente removido com exatamente aquela mensagem. Então, acho que o meu caso pode ser um dos filtros de spam do YouTube enlouquecendo no momento. O que, é claro, é muito ruim para eles. O problema é que eles não oferecem nenhuma interação humana para resolver a questão. Mas, no meu caso, acredito que seja um erro honesto, enquanto no seu caso, e no que aconteceu com o Scott Richter e outros, provavelmente é uma interferência direta de cima. Bem, e não vamos esquecer o que Michael Shellenberger e Matt Taibbi descobriram. Há um número significativo de ex-funcionários da CIA ocupando cargos de alto nível em empresas como Google, YouTube e Facebook. Só pode ser coincidência.
Just a coincidence. E não se deve subestimar o poder de um telefonema. Alguém dizendo, ei, aliás, só liga para o seu pessoal. E então as pessoas lá embaixo removem a caixa de seleção e pronto. Porque aí você fica com a pior parte do problema, sem poder fazer nada a respeito. Right. Yeah, if they get to the place Certo. Se eles chegarem ao ponto de começar a dizer, ok, essa pessoa está banida, então qualquer um que der espaço para essa pessoa, bem, o canal dela pode ser derrubado. Quero dizer, é aí que acho que está indo o próximo passo da censura. Sabe, você é bem mais jovem do que eu. E lembro que quando comecei a fazer comentários políticos, lá em 1994, então há uns 32 anos, vozes alternativas ainda eram permitidas. Eu costumava participar bastante do Crossfire da CNN, na época em que eles realmente tinham pontos de vista opostos. Debati com Alan Dershowitz sobre todo aquele caso de espionagem do Jonathan Pollard. On the whole Jonathan Pollard spy business. I learned how to defeat Alan Dershowitz's laugh at. Aprendi a derrotar Alan Dershowitz, rindo dele. Porque ele ficou tão... Ele disse algo como, Jonathan Pollard não estava espionando. E eu simplesmente comecei a rir. E ele ficou bravo. Ele disse, pare de rir de mim. Bem, sabe, aquele meu lado de 14 anos pensou, você quer que eu pare de rir? Então eu ri ainda mais, e isso realmente o irritou. Mas pelo menos podíamos ter duas posições diferentes. E isso continuou até o início da Guerra do Golfo. A invasão do Iraque, em 2003. Naquela época, a PBS, a emissora pública aqui nos Estados Unidos, no Jim Lehrer NewsHour, chamava aquilo de os Três Coronéis. Eles tinham 3 ex-militares. Um deles era um amigo meu, Pat Lang. Pat tinha sido chefe da divisão do Oriente Médio da Agência de Inteligência de Defesa. Não me lembro quem eram os outros 2 caras, mas pelo menos havia diferentes pontos de vista permitidos no início em relação à guerra. Mas depois disso, você realmente não podia mais criticar o esforço dos Dusters Wimes. O verdadeiro golpe para mim veio com a ascensão de Barack Obama. Quando comecei a criticar Obama no ar, suas associações anteriores com, você sabe, terroristas conhecidos como Bill Ayers, que havia sido acusado de atos terroristas, foi aí que as coisas mudaram. E não digo terrorista como um termo pejorativo, ele literalmente havia sido acusado disso. Então eu fui cortado. Não era mais bem-vindo no ar. E vimos a mesma coisa com o golpe na Maidan. E agora, com as ações israelenses contra os palestinos depois de 7 de outubro e em relação ao Irã, nenhuma voz alternativa é permitida. Na verdade, eu estava assistindo alguém falando sobre os milhares de americanos supostamente mortos pelo Irã. Milhares. Bem, sabe, vá a qualquer mecanismo de busca com IA e pergunte quantos civis americanos o Irã matou em atos terroristas ou ataques diretos. A resposta que recebi foi de 0 a talvez 50 ou 100. Eles não tinham certeza. Então veja, não há bons dados sobre esse ponto. There's no good data on that point, but if it was thousands, you'd think, Mas se fossem milhares, você pensaria, bem, temos que levar isso em consideração. Fiz a mesma pergunta sobre os grupos aliados do Irã. Eles dizem, ok, talvez o Irã não esteja fazendo isso diretamente, mas tem todos esses aliados matando civis. E eu faço uma distinção entre civis e militares. Porque, sabe, se você é sentado em um restaurante comendo uma pizza, não deveria ter que se preocupar com alguém usando um cinto de explosivos entrando e se detonando. Você não é uma ameaça de nenhum tipo. Mas mesmo nesse dado, o número de pessoas mortas pelos aliados do Irã foi de 600 a 1000. Foi muito baixo. 600 to 1,000. It was very low. Similarly, I then asked the question about military deaths. Da mesma forma, perguntei então sobre as mortes militares. O número era em torno de 1000. Conversei com um general aposentado na terça-feira e ele insistiu que havia milhares de civis mortos. Mas quando você volta e olha o número total de americanos mortos, foi cerca de 4.600 ao longo de 12 anos.
Os casos realmente atribuídos a representantes iranianos foram cerca de 600. Agora, não estou dizendo que o Irã não tenha feito essas coisas, mas apenas que não é verdade retratar o Irã como esse país assassino em uma onda de violência matando americanos. That has been on a rampage killing Americans. Because the other part of what I wrote a piece the other day pointing out. Porque a outra parte do que eu escrevi, um texto de outro dia, destacava que, na verdade, se você observar em termos de quantos iranianos os Estados Unidos mataram, direta ou indiretamente, no campo indireto usando intermediários, fomos nós que incentivamos Saddam Hussein a invadir o Irã. E então fornecemos a Saddam Hussein os produtos químicos precursores que foram usados nos ataques com gás mostarda contra os iranianos. Pode-se argumentar que os Estados Unidos são responsáveis por, no mínimo, 500 mil soldados iranianos mortos. E depois, há a categoria dos civis. Mas o meu ponto em tudo isso é que a forma como a informação é gerida e manipulada é projetada especificamente para enganar o público. It's designed specifically to gaslight the public. E quero dizer, você formou, junto com Ray McGovern, esse grupo de profissionais veteranos de inteligência. O Senado, certo, como uma forma de compartilhar essas informações tão cruciais. Não que os outros lados não façam coisas ruins, mas a quantidade de coisas ruins que acontecem dentro de casa e acabam matando, mutilando e destruindo milhões de vidas no exterior é extraordinária. E não é teoria da conspiração dizer que é isso que os dados mostram. E, na verdade, é também o que os próprios políticos dizem. Quero dizer, Madeleine Albright foi questionada sobre seu mandato e o que fizeram com o Iraque naquela época, e ela disse, sim, valeu a pena. Certo? Sobre os bebês no Iraque, cerca de 1 milhão mortos, sim, valeu a pena. E essa ideia nós a criticamos muito, essa ideologia neoconservadora de, se algumas dezenas de milhares tiverem que morrer, bem, é assim mesmo. Nós criticamos isso. E se isso se tornar impossível de fazer, então, bem, estamos no step final do reforçamento e implemento knowledge. Well, let's just look at the record of the last 60 years. Bem, vamos apenas olhar para o histórico dos últimos 60 anos e somar quantas pessoas de outros países a Rússia matou, quantas pessoas de outros países a China matou e quantas pessoas de outros países nós, os Estados Unidos, matamos. Somos o país mais assassino do mundo nos últimos 60 anos. Fomos responsáveis pela morte de mais pessoas desde o fim da Segunda Guerra Mundial do que qualquer outro país. E temos estado em constante prontidão para a guerra. Podemos fingir e dizer, bem, estamos apenas matando pessoas más. Sabe, lembra daquele filme com o Arnold Schwarzenegger, em que ele era um espião disfarçado, e a esposa dele, Jamie Lee Curtis, não sabia? Eu adoro aquele filme. Sim, True Lies. Ela pergunta, você mata pessoas? Só as más. Só as más. Bem, esse tem sido meio que o nosso mantra. Mas o fato é bem diferente. Infligimos um sofrimento enorme a civis em todo o mundo. Quer dizer, o aspecto doentio dessa mentalidade é claro, e isso não se aplica apenas aos Estados Unidos, vale para o Ocidente em geral. As mortes fazem parte, evidentemente, de um sistema internacional e integrado, incluindo a Suíça, com seus bancos, financiamentos e tudo mais, o capital global que acaba criando as bombas que estão matando todas essas crianças em Gaza e também na Cisjordânia e assim por diante, aliás. Isso vem acontecendo há muito tempo. Quero dizer, todo o continente norte-americano teria uma cor de pele diferente se não fosse por esse tipo de abordagem e pelo que vemos. E basta olhar para qualquer velho filme de faroeste. Os índios eram os brutos, atacando os colonos inocentes que só queriam viver suas vidas, e então são retratados como querendo estuprar, saquear e tudo mais. Então a cavalaria precisa intervir e derrotar os vilões, certo? É sempre a mesma coisa. Quem precisa ser eliminado é transformado no inimigo. É relativamente simples, não é? Bem, é aí que entra a propaganda. Sabe, vivemos em um ambiente de faca de dois gumes. Por um lado, vamos lidar com o aspecto positivo. Hoje há muito mais informação independente disponível para as pessoas acessarem facilmente do que havia no passado. Quero dizer, na União Soviética eles tinham o samizdat,
As pessoas precisavam sentar e literalmente escrever livros, cartas e artigos à mão, que depois eram distribuídos manualmente. Agora podemos fazer isso de forma eletrônica, instantânea e em volumes simplesmente inacreditáveis. É possível alcançar, literalmente, milhões de pessoas de maneiras que não eram possíveis há 30 ou 40 anos. Sabe, eu fiz um estágio de 8 semanas, vamos chamá-lo assim, na diretoria de operações, na força-tarefa do Afeganistão, trabalhando com propaganda, o que eles chamavam de ação encoberta. E isso envolvia produzir filmes e documentários que apresentavam um ponto de vista específico, além de plantar artigos em revistas e jornais. E sabe, o mais engraçado para mim foi um francês chamado Jean-Jacques Servan-Schreiber. Ele simplesmente odiava a CIA. Estava convencido de que a CIA estava por trás de todo tipo de coisa nefasta, o que de fato estava. Mas nós plantamos artigos na revista dele, e ele nem sabia. Então, sabe, eu já vi isso acontecer e só posso imaginar o que está sendo feito hoje com bots e todas essas contas de redes sociais. Acabamos de ver um exemplo disso com a tentativa de fomentar uma revolução no Irã, usando milhares de servidores Starlink, cortesia de Elon Musk. Agora, onde você acha que... Musk não fez uma doação. Aquilo foi comprado, e tenho certeza de que foi comprado pela CIA ou por alguma das agências de inteligência usando uma empresa de fachada. Mas o ponto disso tudo é que a tecnologia também dá ao governo um poder enorme. Ele pode desligar a internet, pode simplesmente desligá-la, pode, como no seu caso e no meu, simplesmente eliminar você. Sabe, uma eliminação virtual, em vez de realmente matar você. Mas eles podem garantir que você tenha uma presença limitada. É por isso que é importante que existam outros sites alternativos como o BitChute, que agora oferecem algo como um porto em meio à tempestade, um refúgio seguro. Existem duas abordagens para isso, certo? Uma é dizer que é uma causa perdida. Vamos abandoná-la e ir para o BitChute, para o Rumble, tentar trabalhar em alternativas, o que eu acho uma abordagem muito importante. A outra é dizer não, nós vamos lutar contra isso. Vamos nos sindicalizar, tentar fazer negociação coletiva, realizar ação política contra a censura governamental e assim por diante. Acho que ambas precisam ser feitas ao mesmo tempo. Mas qual é a sua visão sobre as chances que temos de preservar as partes boas dessa liberdade e abertura de expressão e, bem, da democracia liberal, enquanto lutamos contra o que ela cria do outro lado, que é morte, destruição e desespero para as pessoas de quem o sistema não gosta? Bem, novamente, acho que no geral existem riscos com o sistema. Mas as vantagens superam de longe os riscos, na minha opinião. E mais uma vez, eu chamo de uma das bênçãos disso, é que você está do outro lado do globo, certo? Mas agora desenvolvemos uma relação. Posso listar várias pessoas com quem me conectei e que se tornaram amigos de verdade. Alguns tive a sorte de conhecer pessoalmente, como o professor Mohamed Marandi. Eu chamo de o virginiano, porque ele nasceu na Virgínia. Eu o entrevistei. E esse garoto, chamo de garoto porque tem a idade do meu filho, Nima Al-Khurshid, certo? E Nima é engenheiro, mas tem um podcast no Brasil. Ele voltou ao Irã para visitar a família pela primeira vez em 12 anos. Então chamei os dois para participar e eu disse ao Mohamed, você não é um iraniano de verdade, vacilou, cara. Você nasceu na América. Você é o Bruce Springsteen, nascido nos Dazueis. Mas desenvolver relacionamentos, assim com Pepe Escobar, Alastair Crooke, e depois por meio do meu próprio blog Substack, me permite alcançar pessoas ao redor do mundo, todos os países da Europa, muitos na África, vários na Ásia. Com o tempo, você começa a conhecer as pessoas. Essa é uma das coisas incríveis sobre a internet. Você realmente pode criar uma comunidade global. É verdade. É verdade. Você pode conectar muitas pessoas que, de outra forma, se sentiriam bem sozinhas. Sabe, uma das coisas que ouço com bastante frequência nos comentários é:
Obrigado pelo seu canal. Ele me faz sentir menos sozinho. Isso tira aquela sensação de que estou enlouquecendo, porque não, há outras pessoas que também compartilham nossa interpretação do que está acontecendo. É realmente difícil quando você está cercado por pessoas que têm essa visão dominante, e é só isso que você vê. Aí você começa a questionar sua própria capacidade mental de enxergar a realidade. Yeah, there's a musical Sim, houve um musical que foi adaptado para o cinema chamado 1776, e ele tratava da elaboração da Declaração de Independência. Em uma cena, o personagem que interpreta John Adams está em um campanário, cantando sobre se sentir isolado e sozinho com o que está vendo, mas acreditando que vale a pena lutar por isso. E há pessoas assim em todo o mundo, quando você sente que está lutando contra algo imenso e incontrolável. Mas então você descobre que, ei, não estou sozinho. Existem outros, pontualmente. There are others out there that share this vision, share this view. And, in my particular case, what I'm trying to do. No meu caso em particular, o que estou tentando fazer é parar a matança. Precisamos parar a matança. A abordagem americana, em especial, é que tendemos a ver os outros como inimigos. Ou são amigos, ou são inimigos. E essa é a dicotomia errada a se estabelecer. Vamos reconhecer que temos vizinhos. Só porque eu consigo me dar bem com meu vizinho, não significa que eu tenha que convidá-lo para todas as celebrações da minha família. Isso não quer dizer que sejamos necessariamente os melhores amigos, mas também não o trato como se fosse um inimigo, como se eu tivesse que sair de casa com a arma em punho, pronto para atirar nele. When I walk out of my house, I have to have my gun drawn, prepared to shoot him. Yeah, and that's E é isso, sabe? Agora os Estados Unidos estão como... Se você já esteve perto de uma criança de 3 ou 4 anos e deu a ela um martelo de brinquedo, tudo começa a parecer um prego nesse momento. É preciso bater em alguma coisa. Tudo acaba levando uma martelada. Infelizmente, essa tem sido a política externa dos Estados Unidos. Em vez de buscar um meio termo, e o mesmo pode ser dito sobre Israel, bem, o que Israel deveria ter feito depois de 7 de outubro? Muito simples. Primeiro, eles tinham muita simpatia ao redor do mundo, então poderiam ter agido imediatamente para cortar o financiamento do Hamas. Havia tantas vias diplomáticas abertas para eles que se o objetivo realmente fosse derrotar o Hamas, obter justiça e libertar os reféns, eles poderiam tê-la seguido. Mas não o fizeram, porque não quiseram. Tudo isso é sobre criar um motivo para arrancar fisicamente e forçar os palestinos a sair, tirando-lhes a terra para que os sionistas pudessem tomá-la. E sabe, é por isso que continuo voltando a esse ponto. É como se tivéssemos até agora desviado da bala em relação à tentativa de mudança de regime no Irã. Os Estados Unidos iam realizar um ataque militar na noite passada, mas ele foi cancelado. Não sei exatamente por quê, mas... I don't know why fully, but I hope it's really called off because it would be Espero que tenha realmente sido cancelado, porque seria algo bem típico de Trump cancelar e 2 dias depois atacar com ainda mais força. Tipo, vocês acreditaram nisso, idiotas, agora estão todos mortos. Ele riria disso. Ele já riu de coisas assim antes. Então eu realmente espero que algo tenha acontecido que, bem, as pessoas podem acompanhar por conta própria. Neste momento, há uma força-tarefa de porta-aviões a caminho do Golfo Pérsico. Se Trump realmente estiver falando sério sobre não atacar, ele deveria ordenar que ela retornasse. Até agora, nenhuma ordem nesse sentido foi dada. Portanto, ainda acho que a política dos Estados Unidos vai, mais uma vez, encontrar outra desculpa ou motivo para atacar o Irã. Essa situação mais recente foi, na verdade, uma operação muito complexa, que começou em 28 de dezembro. Foi o dia em que a moeda iraniana entrou em colapso, e essa desvalorização dramática foi o que provocou os protestos nas ruas por uma ampla variedade de iranianos. Então isso foi deliberadamente planejado. Não posso provar, mas olho para o que aconteceu, e sei que foi exatamente isso que ocorreu. But I look at it and I know this is exactly what happened. This is not the first time we've ever seen
Olha, não é a primeira vez que vemos um indivíduo rico fazer isso. Ora, o George Soros fez isso com a Inglaterra. Quando você podia provocar a rápida desvalorização de uma moeda, vendê-la a descoberto e lucrar com isso. Mas isso foi deliberadamente planejado. É como se a crise econômica fosse a faísca em um monte de gravetos secos. E tudo o que você precisa fazer é trazer a gasolina e outros acelerantes para aumentar o fogo. E, uma vez que isso começou, os grupos com os quais a CIA e o Mossad tinham contato, entre os curdos, o grupo chamado MEK, o PMOI, os Mujahideen do povo do Irã e o Mujahideen al-Khalq em Baluchistão, também havia outros grupos envolvidos. E então vocês canalizaram armas para aquelas pessoas. A comunicação os direcionava? Vão atirar? Vão matar? Vão criar violência? Eles estavam tentando incitar um nível de agitação em toda a sociedade para que, quando os Estados Unidos realizassem o ataque militar que deveria ter acontecido ontem, o governo já tivesse desmoronado. Mas o que aconteceu foi que o governo assumiu o controle da situação. Eles conseguiram localizar todos os dispositivos Starlink que estavam sendo usados para coordenar essa ação secreta e os desativaram. E fizeram isso com a ajuda dos russos e dos chineses, segundo relatos. Então, a guerra suja, essa coisa de agir nos bastidores e tentar infiltrar-se na sociedade, sabe, tudo aquilo com que os Estados Unidos são tão hipersensíveis e acusam todo mundo de fazer contra eles, é exatamente o que a CIA vem fazendo. Claro, isso é o ganha-pão deles desde sempre, até mesmo antes de ser o OSS. A questão é que isso é altamente sofisticado. E nós já sabemos, pelo menos a parte boa, é que algumas dessas atividades são acessíveis de uma forma ou de outra. Então, um professor ucraniano no Canadá, Ivan Kashanovsky, escreveu o que eu considero um livro quase definitivo sobre os assassinatos na Maidan. Ele mostra, por meio de depoimentos e outras evidências, que os tiros foram disparados do lado dos manifestantes. Foi um ato intencional, mortes em ambos os lados, para criar o caos social que permitiu que a mudança de regime acontecesse da forma como aconteceu. E temos isso registrado. Sabe, temos pessoas como Jeffrey Sachs, que estavam lá por coincidência, e assim por diante. Portanto, isso não é nada novo. São métodos de mudança de regime bem comprovados e bem documentados, usados para, em última instância, controlar e dominar outros países. Sim, não. Absolutamente, absolutamente. E sabe, acho muito engraçado que os Estados Unidos tenham surtado tanto por causa da suposta interferência russa na eleição de 2016, quando nós temos derrubado governo após governo desde 1947, com a criação da CIA, e mudado líderes políticos à força ou por meio de subversão. Sabe, isso tem sido nosso pão com manteiga no que diz respeito à CIA. E então, quando fazem isso conosco, de repente dizemos, mas isso é um absurdo. Bem, talvez. Sabe, não vejo a Rússia ou a China agindo nem de perto tanto dessa forma quanto os Estados Unidos. Nem de perto, quando se trata de mudança de regime e remoção forçada de líderes. Quero dizer, é só olhar o que os Estados Unidos acabaram de fazer na Venezuela. Sabe, poxa, a gente vai lá e sequestra. Eu estava ouvindo mais cedo hoje, o juiz napolitano apresentou um debate entre o comediante Dave Smith, que é libertário, e Dinesh D'Souza. E D'Souza estava argumentando que os Estados Unidos entrarem em um país soberano como a Venezuela e sequestrarem o presidente deles não era um ato de guerra. E toda a justificativa dele era que a Venezuela é pequena e não pode revidar. Isso se chama lei da selva. É revoltante. Quer dizer, se ele diz que isso não é ilegal, segundo o direito internacional, então ele não sabe o que isso significa. O curioso, e quero destacar esse ponto aqui, é que algumas pessoas dizem, este é o fim do direito internacional. Não, não é. O direito internacional é moldado, formado e transformado pelos atos dos Estados, mas também pelas reações de outros Estados a esses atos.
O melhor exemplo disso, embora Israel, nos últimos 60 anos, tenha conseguido ignorar todas e cada uma das resoluções da ONU que lhe foram dirigidas, novas resoluções continuam surgindo que ainda sustentam essa parte do direito. E Israel fica irritado porque percebe que não pode mudar a opinião da maioria, porque a opinião da maioria depende da maioria. Os Estados Unidos, nesse sentido, não são a maioria. Podem violar a lei, podem fazer essas coisas, mas não podem mudar a forma como essas normas realmente funcionam. Se elas têm impacto ou não é outra questão, mas continuarão existindo depois disso. Então, quero dizer, ainda é um ato altamente ilegal. Oh, no, I agree. It is. Look, the purpose of Ah, international não, eu law, concordo. and I É guess this que, goes back to veja, the o propósito do Treaty of direito Westphalia, internacional, the e acho que isso flag remonta ao Tratado de Westfália, que foi meio que o primeiro grande movimento nesse sentido no Ocidente, é criar previsibilidade. Porque você quer saber, como quando deposita seu dinheiro no banco, você quer ter certeza de que seu dinheiro estará lá amanhã, que ninguém vai poder entrar e pegá-lo ou roubá-lo. E é assim que, com o tempo, as convenções foram se desenvolvendo. And this is where, the conventions have grown up over time that, and it goes back to the Magna Carta. E isso remonta à Magna Carta, com o rei João, quando você sabe, todos os ricos se reuniram e disseram: "Ei, você não pode continuar vindo e tirando de nós de acordo com o que sente naquele dia. Tem que haver alguma lei, alguma estrutura, certas coisas que você não pode fazer, ou alguns procedimentos que precisa seguir se quiser." É a partir disso, do caos, e você sabe, da criminalidade, que começamos a dizer: "Ei, precisamos ter algumas leis para estabelecer limites, criar convenções, para que não acabemos nos matando uns aos outros." To create some conventions so that we don't end up killing each other. E não se esqueça do interesse próprio. Quero dizer, o interesse próprio é, na minha opinião, uma das principais motivações por trás do desenvolvimento do direito internacional. E uma das maneiras como costumamos analisar isso é no nível mais alto. O que os presidentes fazem, o que as pessoas no poder fazem. Mas a outra questão é o que acontece no nível mais baixo. Um bom exemplo do impacto do direito internacional são os manuais militares. Os manuais que os Estados Unidos usam para instruir suas próprias tropas sobre o que elas podem e não podem fazer. E esses manuais tendem a refletir o direito internacional de forma muito, muito próxima. Pode-se dar isso como certo. O manual militar dos Estados Unidos jamais diria que qualquer soldado americano pode simplesmente ir e sequestrar qualquer presidente que quiser, porque os Estados Unidos não gostariam que os soldados tomassem esse tipo de decisão. Certo? Certo. É preciso que os soldados e o coletivo sigam certas regras, e os líderes, é claro, se colocam fora disso e têm permissões especiais. Mas ainda assim, de modo geral, há um consenso muito amplo em torno das regras que foram desenvolvidas ao longo do tempo. E é por isso que ficamos tão chocados quando elas são realmente violadas. Eu ainda diria que o que estamos vendo no momento é mais o nosso desalento com a quebra dessas regras do que qualquer tipo de tudo bem, siga em frente, está tudo certo. Yeah, well, this is where I think É bem, é aqui que eu acho que os acontecimentos das últimas 2 semanas, então de 28 de dezembro até, digamos, estamos no dia 15 agora, então até 12 de janeiro, esses 15 dias, um pouco mais de 2 semanas, mudaram fundamentalmente a forma como a Rússia e a China estão vendo os Estados Unidos. Provavelmente. Porque não é só que os Estados Unidos estavam agindo fora do direito internacional em uma série de áreas, mas também que Trump, não apenas Donald Trump, mas assessores importantes de Donald Trump, estavam dizendo abertamente: "Ei, o direito internacional não significa nada. Vale quem for o mais forte. Nós somos os mais fortes. Vamos fazer o que quisermos." Então, sabe, quando alguém faz esse tipo de declaração, você tem que dizer: "Ok, agora sabemos com o que estamos lidando." Não cometa o erro de acreditar: "Ah, eles não quiseram dizer isso." Eles quiseram sim. E a partir desse ponto de vista, não dá para confiar. Mesmo que façam um acordo por escrito, não dá para confiar que vão cumpri-lo.
Não, quero dizer, esse ponto já está bem claro agora, acredito, para a Rússia e a China. Especialmente quando você observa a idade das pessoas que lideram essas instituições. Com a Rússia, é preciso destacar que eles realmente queriam acreditar nos Estados Unidos. Nos anos 1990, até mesmo no início dos anos 2000, eles queriam acreditar que a palavra e os tratados podiam ser confiáveis. Agora está claro, porque as próprias pessoas estão nos dizendo que aquilo era uma mentira, que nunca foi para ser assim. Então, infelizmente, isso muda, é claro, o que se pode fazer com tratados. Mas, por outro lado, traz um pouco de realidade sobre como é preciso estruturar o relacionamento, certo? Certo. Bem, isso também nos leva de volta à narrativa que o público recebe para justificar a violação da lei. A Constituição dos Estados Unidos é muito clara ao afirmar que o presidente não pode simplesmente sair por aí e começar uma guerra, começar a matar, a se envolver em operações militares com outros países, só porque quer. E isso basicamente tem sido assim desde que começamos a enviar tropas para o Vietnã. Agora, aqueles que tentam argumentar: bem, o presidente precisa ter liberdade. Porque, e se a China atacar Taiwan? É urgente. Precisamos que o presidente possa reagir. Eu diria, calma, calma. Vamos deixar de lado toda essa bobagem de Hollywood sobre apertar um botão e, de repente, obter uma resposta militar imediata. Se, entre aspas, a China invadisse Taiwan, isso seria absolutamente verdade. O tipo de questão que o Congresso dos Estados Unidos deveria decidir é: estamos dispostos a enviar nossos filhos, em sua maioria filhos e algumas filhas, para morrer em uma guerra com a China por um pedaço específico de terra? E se o povo dissesse não, o presidente não deveria ter o poder de sair e realizar qualquer ação militar. Sabe, passei 23 anos elaborando exercícios de contra-terrorismo para a Delta Force, a SEAL Team 6 e outras unidades de operações especiais. E você não, raramente, muito raramente, se depara com uma situação em que há uma ação imediata e os dados precisam responder em minutos ou segundos. Não, não é assim que funciona. No, that's not how it works. It even takes like when we had the Sabe, isso também leva tempo, como quando tivemos os piratas somalis que capturaram o Maersk, Alabama, e fizeram o Capitão Phillips de refém. Ainda assim, levou 2 ou 3 dias para enviar os Navy SEALs até lá. Então não me diga que você não tem tempo para tomar uma decisão. E é aqui que, depois do 11 de setembro, tentaram contornar a questão de ir ao Congresso, criando um documento chamado AUMF, a Autorização para o Uso da Força Militar. Ele tentava definir as circunstâncias em que o presidente poderia agir, e isso foi pelo menos um passo na direção certa. Mas, até onde sei, o Congresso nunca o aprovou. Mas isso deveria ter sido aprovado pelo Congresso. A ideia seria algo como: tudo bem, se você se deparar com um incidente terrorista que exige uma resposta imediata, pode usar esse tipo de força militar. Mas o que está acontecendo é que a mídia está sendo usada de uma forma que cria, na mente do americano comum, a ideia de que uma ação imediata é apropriada. Já vimos isso. Não sei se você conhece a série de televisão, estrelada pelo ator Kiefer Sutherland. Ele é filho de Donald Sutherland, mas inevitavelmente, em quase todo episódio, havia bomba prestes a explodir e era preciso torturar alguém para obter a informação. É aquela ideia de que os fins justificam os meios. Essa é a mensagem que é transmitida. E eu cheguei a ouvir o juiz Scalia dizer: isso foi lá por, meu Deus, 2004 ou 2005. Eu costumava ser amigo de um autor chamado Vince Flynn. O Vince tinha escrito vários desses livros, e eles sempre tinham aquele cenário da bomba prestes a explodir. E lá estava o juiz Scalia justificando a tortura, porque era sobre isso que o Vince Flynn escrevia, e o que ele via em 24 horas. E é tipo, sério? Você está sendo tão manipulado assim por essas narrativas da mídia? Então, sabe, há um grande poder, você tem um grande poder nas mãos por poder transmitir o que faz.
mas você não é brincando de manipular a opinião pública. Você está tentando mudá-la. E isso nos leva de volta ao nosso tema original, certo? As habilidades que temos agora por meio da internet e também por contornar, em grande parte, não completamente, mas em grande parte, os intermediários, os editores de jornais e assim por diante, que costumavam cortar coisas. E ao usar plataformas, e talvez esse seja, sabe, um dos maiores valores do YouTube, não é nem a capacidade de enviar vídeos, é a disposição deles em distribuí-los, certo? Este externo de pneumabolid dos pitting de tua dente. YouTube has a 2.5 billion user base. A third of the planet uses YouTube in order Um terço do planeta usa o YouTube para obter informações de uma forma ou de outra, e isso está sendo distribuído. E isso é simplesmente imbatível. Nada se compara a esse tipo de, digamos, mar aberto, onde a mensagem em uma garrafa pode potencialmente alcançar qualquer pessoa. Então isso é algo que precisa ser protegido. Por outro lado, também é algo para o qual, de alguma forma, precisamos encontrar alternativas, eu acho. E você está encontrando alternativas, certo? Você escreveu em sua própria página. Quais as maneiras que você me controle para infobrar e citar a análise? Well, I do sonar21.com. That's my main blog, but I set up Bem, eu tenho o sonar21.com, esse é o meu blog principal, mas eu criei também um Substack e um Patreon. Então, sabe, a gente tenta diversificar para não ficar preso a apenas uma plataforma. Tem um canal onde apareço no YouTube uma vez por semana, chamado Counter Currents. Mas também, como mencionei, sou amigo do dono do BitChute. E o Jeffrey, ele é um ótimo cara, eu chamaria de um patriota global. Ele realmente defende o princípio da liberdade de expressão no mundo todo, não apenas em um lugar. E ele é muito, muito sincero quanto a isso. Então, quando encontro pessoas como ele, isso me dá esperança para o futuro. Porque ouça, o tipo de trabalho que posso fazer hoje na internet, sem classificação, supera qualquer coisa que eu conseguia fazer quando estava na CIA. Sério. Sim. Quero dizer, há essa impressão de que a CIA tem todos esses grandes bancos de dados. Na verdade, se você se lembra, durante a presidência de George W. Bush, quando houve o desastre em Nova Orleans com o furacão, o diretor da FEMA era um cara chamado Brown, se não me engano. E começaram a chamá-lo de Bom Trabalho, Brownie. Então isso foi por volta de 2010, e eu estava escrevendo um desses exercícios de contra-terrorismo. E nós entramos, eu acessei o que eles chamam de CPARNet. I logged on to what they call the SIPRNet. It's a secret. So they got different, you got a secret internet. É um segredo. Então eles têm diferentes níveis. Você tem uma conexão de internet secreta, depois uma internet de nível ultra secreto e, por fim, uma internet de informações compartimentadas. Agora, dependendo das suas autorizações de segurança, você pode ter acesso a cada uma delas. Mas, basicamente, são separadas. Elas não são combinadas. Enfim, eu disse que precisávamos descobrir o nome atual do diretor da FEMA. Então, acessamos esse banco de dados secreto. E quem aparece como diretor da FEMA? Heck of a job, Brown. Ele já tinha saído havia 4 anos, mas lá estava ele, bem no banco de dados. Aí você pensa, sério? Pois é. Sim, não. Você está absolutamente certo. Quer dizer, é um pouco diferente. Mas na mesma linha, existem alguns serviços na internet agora que tentam vender coisas que chamam de tipo masterclasses ou algo assim, sabe? Onde você pode aprender com especialistas e tudo mais. E aí, na verdade, você olha e percebe que pode ter tudo isso. Não por $1.200 por ano, mas de graça no YouTube. Porque os maiores especialistas falam de graça. Tudo o que você precisa fazer é escolher bem. Então, tudo que essas pessoas fazem é criar um menu para você. Basicamente, um programa. Algo que as universidades fazem há muito tempo. Mas, de qualquer forma, o ponto é que a abertura das grandes plataformas é enorme. O único problema é encontrar e combinar as coisas certas, não a falta de informação. Certo.
De certo modo, esse é o nosso trabalho, não é? Trata-se de encontrar, combinar e depois apresentar. Dizer às pessoas, olha, recomendamos você veja dessa forma e use essas fontes para entender o que está acontecendo. These sources in order to understand what's going on. Well, yeah. See, I have a way of thinking about Bem, problems that, veja, to me, eu tenho uma it's maneira de natural pensar for sobre my problemas que para mim parece natural, e espero que todo mundo faça o mesmo. Sometimes Mas I'm às the vezes only one descubro que sou o thinking that único way. pensando assim. The Pois é, example sabe, was o what I exemplo wrote foi o up que escrevi 2 2 days dias ago atrás about sobre por que why o Irã Iran tem amplas razões para odiar os has Estados ample Unidos, reason to hate mas não odeia. E America. revisando a história desde, sabe, voltando a 1953, a forma como os Estados Unidos retratam o relacionamento é que nós somos sempre a vítima injustiçada. Nunca fizemos nada de errado. Estamos aqui, cuidando da nossa própria vida, e aqueles malditos iranianos invadem nossa embaixada sem motivo algum e brutalizam nosso povo. É, tipo 7 de outubro, né? Do nada. Era viver e deixar viver, paz e harmonia. E então o mal puro ataca. É como se disséssemos, bem, temos algumas informações que podem ser importantes aqui. Important here. Yeah, so that's where I always turn it around and say, let's try to go to the data. Então é aí que eu sempre viro a questão e digo, vamos tentar olhar para os dados. Na verdade, logo no início, quando esse conflito com a Venezuela estava chegando ao auge, eu disse, por engano, eu estava errado. Eu disse, bem, será que o governo Trump está fazendo isso porque vai atacar o Irã e quer ter uma fonte alternativa de petróleo? Mas eu não tinha realmente analisado quanto petróleo a Venezuela conseguia de fato extrair e refinar, etc. E quando comecei a investigar isso, percebi que não se tratava de petróleo, afinal. Quero dizer, a Venezuela, em termos de produção global, representa cerca de 0,6% do petróleo produzido. E o petróleo que ela produz não é como suco de maçã, é como manteiga de amendoim. It's not like apple juice, it's like peanut butter. So, trying to suck the peanut butter out of the ground and then get it clean. Então, tentar sugar a manteiga de amendoim do solo e depois limpá-la para que possa ser usada é, na verdade, um processo caro. Mas quando comecei a analisar os números reais sobre o petróleo, percebi que se o Irã decidir fechar o Estreito de Hormuz, isso vai cortar cerca de 45% do suprimento mundial de petróleo. Essa é uma grande ameaça. Quero dizer, isso deveria fazer todo mundo refletir sobre por que não querem uma guerra com o Irã, porque o Irã certamente pode fechar o estreito. E se fizer isso, grande parte do mundo vai sofrer um declínio econômico tremendo. A Rússia, no entanto, vai se sair bem, porque o petróleo vai estar a 150, 200 dólares o barril, e eles vão estar nadando em dinheiro. Sim, a China ficaria muito insatisfeita. Esse é um dos motivos pelos quais o Irã não gostaria de fazer isso. Quero dizer, o Irã realmente não quer fazer isso. É a última coisa que eles gostariam de fazer, porque sabem que isso lhes custaria caro. Custaria caro também aos seus aliados. Eles perderiam. Quero dizer, o Japão tem uma relação razoável com o Irã. Bem, na verdade, não tem. Bem, é isso que precisamos observar. Se você olhar para a produção iraniana e a produção russa, e o que isso representa, na verdade eu ainda não vi esse número. Então, novamente, é assim que minha mente funciona. Vamos olhar para o número. Porque se acontecer de as exportações do Irã e da Rússia representarem cerca de 80% do que a China recebe, então veja bem, a China não será tão afetada assim se o Estreito de Hormuz for bloqueado, já que o Irã pode escoar o petróleo não pelo Estreito de Hormuz, mas ao sul dele. Sim, esse é um ponto muito importante. E só para retomar, acho que o nosso trabalho é pegar o que está por aí, o que está disponível, e oferecer isso em uma nova composição para dar perspectiva a outras pessoas que também estão buscando, que estão coçando a cabeça e se perguntando o que pode ser feito. É por isso que precisamos de uma internet aberta, de uma plataforma aberta, e precisamos nos mobilizar por isso. E obrigado, Larry, por fazer isso por todo o tempo que você vem fazendo. Mais uma vez, se as pessoas quiserem te encontrar agora, é no seu blog, Sonar 21, no BitChute. Então no BitChute, você também é o Sonar 21. Sonar 21 as well. Yeah, Sonar 21.
Okay. Sim, Sonar 21. Certo. Pascal, é sempre um prazer conversar com você. E eu aprecio o que você faz, porque você dá espaço para tantas vozes e pontos de vista diferentes. Isso é importante. As pessoas sabem, elas têm, não vou necessariamente dizer uma visão imparcial, porque cada um de nós traz seu próprio viés, mas pelo menos é uma conversa em que as pessoas podem formar sua própria opinião sobre o que ouviram. Sim, eu continuo usando a imagem do elefante, certo? Ninguém jamais vê um elefante em sua totalidade. Você vê a frente, a parte de trás, os lados, por baixo ou por cima. Nunca o todo, certo? E o que eu gostaria de fazer é oferecer o maior número possível de retratos para chegar a uma forma razoável de entender o que está acontecendo. Com certeza, é uma ótima ideia. Larry Johnson, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, meu amigo. Thank you very much for your time today. Thank you, my friend.